Quem não gosta de dormir? Todo mundo, além de achar prazeroso, deve ter a consciência de que uma boa noite de sono reflete uma vida mais saudável, principalmente quando o assunto diz respeito às crianças. Segundo informações repassadas pela pediatra Maiana Viana, a higiene do sono deve fazer parte da vida de todas as crianças. A higiene do sono nada mais é do que a educação da criança para dormir. A gente ensina várias coisas para a criança, então o sono também a gente precisa ensinar a criança a dormir, né? Lembrando que a variação de sono é diferente. Um nenenzinho, um recém-nascido, ele dorme mais do que uma criancinha de 6 meses, de 1 ano, vai dormir mais do que uma criancinha de 2, 3 anos. Então, a gente não pode comparar, né, as faixas etárias, sempre é muito diferente de uma para a outra. Uma criança de 0 a 3 meses deve dormir cerca de 14 a 17 horas por dia. Uma criança de 4 a 11 meses necessita de 12 a 15 horas de sono. A criança de 1 a 2 anos precisa dormir de 11 a 14 horas. As crianças que possuem de 3 a 5 anos necessitam de 10 a 13 horas de sono. Já uma criança com idade entre 6 e 13 anos precisa dormir de 9 a 11 horas. A pediatra relatou em entrevista os benefícios da higiene do sono e relatou as consequências negativas de um padrão de sono inadequado. Primeiro, para o crescimento e desenvolvimento adequado daquela criança, né? Uma criança que não dorme bem, ela não ganha peso, ela não se desenvolve, fica uma criança irritada, chorosa, não consegue fazer as atividades dela do dia a dia. Tá? Então, isso são as consequências de um padrão de sono inadequado. Para os pais que não conseguem administrar a rotina de sono dos filhos, a especialista deixou dicas de como fazer com que a higiene do sono faça parte da vida dos pequenos. Primeira coisa, a criança precisa de rotina, né? Ela precisa de horário para dormir e horário para acordar. E nessa rotina, depende muito dos pais, do cuidador. Ele tem que estar convicto de que realmente ele precisa ensinar. Não adianta nada eu dar essas dicas se a mãe ela não estar determinada a ensinar o seu filho a dormir. Tá? Então, a primeira coisa, a gente precisa de rotina. Então, um determinado horário, eu vou dar primeiro a jantinha para minha criança, ponho para tomar o banho, depois escovo os dentes, vou fazer uma atividade antes de dormir, uma atividade leve, ou contar historinhas, tá? Ou cantar as musiquinhas, nada que seja muito estimulante para a criança, né? O tablet, a televisão, isso daí a gente não vai recomendar antes da criança dormir. Um ambiente tranquilo, com a iluminação adequada, né? Talvez alguma criança ela tenha medo de dormir no escuro, então a gente recomenda aquela lâmpadazinha com luz âmbar, né? Bem clarinha, mas só para tirar o medo da criança do escuro total, né? Da falta de luz total. E a questão do ambiente tranquilo, sem som, sem muito barulho. Mas higiene do sono não é coisa apenas de crianças. Os adolescentes, jovens, adultos e idosos também precisam aderir a essa prática. Uma adolescente entre 14 e 17 anos precisa dormir de 8 a 10 horas por dia. Os jovens entre 18 e 25 anos devem aderir de 7 a 9 horas de sono. O adulto de 26 a 64 anos necessita pelo menos de 7 a 9 horas de sono e o idoso acima de 65 anos deve dormir de 7 a 8 horas por dia. Segundo a médica, o sono renova as energias. E a gente precisa, desde cedo, acostumar a dormir, para que a gente envelheça com saúde.